Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando sobre apologética, sobre a defesa da fé. E tratando sobre apologética, o tema do nosso trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, ataques desde quando a Igreja existe. Porque a igreja é a persona non grata neste mundo. O mundo não concorda com a igreja traz princípios que o mundo não aceita. A igreja ensina coisas que o mundo não concorda. A igreja ensina sobre o céu e, consequentemente, sobre o inferno. O mundo não concorda. Por esse motivo, a igreja é relativizada, a Bíblia é relativizada, nós já vimos em sutilezas anteriores, em lições das semanas passadas. Por este motivo, nós temos também o subtema do trimestre que fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias, não nesses é o que está distante, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos já diante da lição de número 9, quando estamos tratando sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza do movimento dos desigrejados. E tratando dos desigrejados, nós ontem já passamos alguns conceitos. Ontem, você deve assistir o vídeo de ontem, de anteontem e de segunda-feira. Este é o nosso quarto vídeo da semana, nós geralmente fazemos 6 vídeos, temos 3 para trás, querendo Deus teremos mais 2 para frente. Você deve assistir todo o conteúdo para compreender tudo que está sendo explicado, certo? Deus te abençoe pela tua frequência. Agora pela manhã, na padaria, encontrei um pastor que disse: ó, tá dando certo, continua. Ontem uma abnegada serva do Senhor ali de Barreiras fez contato comigo e disse: rapaz, Deus abençoe, estou aprendendo bastante. Então nós glorificamos o nome de Jesus e queremos que todos continuem assim, assistindo, compreendendo, compartilhando, tá? Alguma dúvida mande aí, se eu não souber eu peço ajuda aos universitários, a gente tem uma biblioteca para fazer consulta, mas mande. O interessante é que nós estejamos em contato, apesar de que nós somos igreja e como igreja nós precisamos estar juntos. Não a igreja título tal, sobrenome tal, nós somos a igreja de Jesus Cristo, a igreja de todos os tempos, que hoje entraremos num assunto muito bom. Vamos falar do corpo da igreja. Hoje é muito bom o assunto. O tema da lição número 9, lição da semana, trata sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Sou crente, mas estou em casa. Sou crente, mas não vou na igreja. Bem recente, alguém falou para mim: não, eu só vou na igreja quando fulano de tal sair de lá. Enquanto fulano de tal não sair de lá, eu não vou na igreja. E ao que parece, a pessoa estava no culto dormindo, cochilando do culto. Normal, né? Principalmente pessoa idosa. Aí lá no púlpito, o obreiro dirigente da congregação trouxe o ensinamento e a pessoa acordou no meio do ensinamento. Aí não compreendeu uma questão direito lá e deu este problema. Algo semelhante aconteceu comigo há muitos anos numa escola dominical. A gente estava ensinando e de repente uma irmã levantou de vez e saiu. A gente falava justamente sobre os evangelhos sinóticos, que o evangelho de João não faz parte dos evangelhos sinóticos. A gente chama João de o quarto evangelho. Eu costumo dizer que o evangelho de João é o evangelho do pingo no i, mas isso já tem mais de 20 anos. Aí a irmã estava cochilando e acordou na hora e ouviu a frase que eu disse, que o evangelho de João não faz parte do grupo dos evangelhos que estão Mateus, Marcos e Lucas. Aí ela levantou, saiu. Aí eu cheguei para uma irmã e disse, como ela era idosa também, né, outra irmã, eu disse: verifica lá se teve alguma coisa. Eu era o professor das senhoras. Aí a irmã voltou rindo, a irmã Lila, Elisênia das Chagas: a paz do Senhor, Lila, tu, Zé Neto, Deus abençoe vocês. Aí eu disse: que foi? Ela disse: não, é porque ela disse que sabia que ia chegar o dia, bem que o pastor tinha dito que os homens iam negar a Bíblia Sagrada, e você dizer que João não faz parte da Bíblia. Eu digo: não, gente, eu não disse que João não faz parte da Bíblia, não. Eu estou explicando que João não faz parte dos evangelhos sinóticos, faz parte dos 4 evangelhos, mas não faz parte dos sinóticos. Mas foi só por aí. Então percebam que algumas pessoas têm criado alguns problemas por não compreenderem. E a pessoa que por não compreender diz: eu não vou mais na igreja. E a culpa é de Jesus? Aí a pessoa acaba se tornando um desigrejado. Eu, pela prática, pela experiência da vida, compreendi que muitas pessoas deixam de ir à igreja
Não por culpa de alguém, mas por si próprio, porque tem alguma coisa que não quer que saiba, ou algum problema seu. Porque quem ama Jesus quer estar junto, tá bom? Vamos então, lição A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Nós estudamos na segunda-feira sobre os discípulos se reuniram num cenáculo para orar, se reuniram, discípulos juntos. Na terça nós falamos sobre a igreja primitiva reunida nas casas dos irmãos. Não só especificamente no templo, mas também nos lares. Olha que importante. Eu até falei que pode ser embaixo de uma árvore, pode ser embaixo de uma ponte, pode ser no meio da rua. Igreja é igreja, estando junto é igreja. Agora tem que estar junto. Na lição, na quarta-feira nós falamos sobre a igreja estabelecida por Cristo, é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, não existe crente apático. Não pode ser apático, tem que estar agindo, movimentando. É um organismo vivo. Igreja está na terra para pregar o evangelho. Um membro do corpo de Cristo que não prega o evangelho, tem alguma coisa errada. Então o corpo não está agindo com o objetivo pelo qual ele foi estabelecido. Uma igreja, não estou falando do templo, estou falando da igreja. Uma igreja que se reúne num templo para depois do culto fazer uma luta de MMA. Não está, a meu ver, dentro do propósito. Uma igreja que se reúne só para fazer um bingo. Também não está no propósito. Uma igreja que tão somente faz obras sociais, porque quando nós falamos das sutilezas há poucos dias, uma das sutilezas que nós encontramos é que o mundo lá fora aceita a igreja desde que a igreja faça somente obras sociais. Também não bate. Neste contexto, nós vamos hoje, quinta-feira, abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e do versículo 27, falamos muito sobre Coríntios 12 a semana passada, Coríntios 12 e Coríntios 14, mas hoje vamos ler somente o versículo 27 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e a epígrafe diz: a igreja é o corpo de Cristo. E aqui eu vou requerer um pouquinho da tua atenção para nós compreendermos o que é a igreja. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, estou fazendo uso da Bíblia Bíblia Thompson, na tradução Revista Almeida Ampliada. 12 e 27 diz assim: ora, quer dizer, depois de explicar tudo, o apóstolo Paulo chega para os crentes de Corinto e diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, ponto. Vós sois o corpo de Cristo, ponto. E individualmente membros desse corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, ponto. E individualmente, membros deste corpo. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque nós já falamos que existe a igreja de Cristo e a igreja do CNPJ. Vou fazer uma nomenclatura diferente para facilitar a compreensão. Existe a igreja local, que é a igreja do CNPJ, eu congrego nesta, fulano congrega naquela, Beltrano naquela outra. É a igreja local, com suas regras locais, com seus costumes locais. O porquê costume local? Igreja local, igreja do CNPJ. Costume de sentar à direita, de sentar à esquerda, de botar véu na cabeça. Não estou falando sobre o véu nesse momento. De tirar o véu, de obreiro estar sempre de paletó, de não estar de paletó, de usar uma roupa, todo mundo de uma cor só. Isso é costume local, isso não é doutrina, isto é costume. Doutrina é outra coisa, doutrina é aquilo que afeta a salvação. Doutrina do céu, do inferno, do homem, do pecado, dos anjos, da trindade, isso é doutrina. Do batismo com o Espírito Santo, da Santa Ceia, isso é doutrina. Agora, o vestir roupa ou frisar o cabelo, isso é costume. Isso varia de local para local, de época por época. Eu congrego numa igreja onde nós já tiramos de comunhão, eu sou dessa época, tiramos de comunhão irmãs que estavam utilizando maquiagem, igreja local, igreja do CNPJ, a irmã estava usando maquiagem, cortando cabelo, usando batom, etc. Mas eu vivi o suficiente, graças a Deus, estou com 46 anos, para há poucos dias, eu acho que dentro de 15 dias, eu ouvi quando o pastor disse: irmãos, vamos orar, oramos para que Deus dê graça às irmãs que estão nos salões de beleza, trabalhando, fazendo unha, preparando cabelo, e foram essas as frases. Aí eu digo: rapaz, eu vivi para ver esse tempo.
Eu congrego na igreja, igreja local, igreja do CNPJ, que nós já tiramos um obreiro de comunhão pelo fato que ele estava assistindo TV. Eu participei disso na cidade de Cristópolis. E aqui na cidade onde eu congrego, onde eu moro, Luiz Eduardo Magalhães, nós já tiramos alguém de comunhão porque estava uma mulher, porque estava andando de bicicleta no meio da rua. Então, isso é costume. As coisas vão mudando e você percebe que o que muda é o costume, não a Bíblia. A Bíblia, no fator doutrina, é o mesmo sempre. Agora, costume não. Costume um deita dessa forma, outro deita daquela, um come dessa forma, outro come daquela. A gente vai estudar sobre os costumes dos judeus, aí a gente vai e descobre que eles começaram a arar a terra com um arado feito de madeira e assim por diante. Então, são costumes, são costumes. E esta igreja local, ela tem costumes. Agora, enquanto existe a igreja local, existe também a igreja universal. A igreja de Cristo de todas as épocas. Não a universal do reino de Deus, a IURD, mas a igreja de Cristo de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os locais. Por exemplo, Estevão, o primeiro mártir, faz parte da igreja que eu faço parte hoje. Já eu estou aqui, tenho irmãos que estão na Europa, como agora, por exemplo, um dos nossos pastores, o Clériston, que foi jovem junto comigo na cidade de Barreiras, está sendo enviado para a Europa. Eu faço parte da igreja que está lá na Europa. O irmão que está ali em Cambaitó, o nosso missionário, o irmão Joelton, eu faço parte da igreja dos irmãos que estão em Cambaitó, na igreja que está nos Macacos e ali por diante. A parte do Senhor, os irmãos que eu sei que assistem frequentemente. Eu faço parte da igreja que está em Roda Velha com o nosso querido irmão Jailson Rodrigues, pastor Jairo. Eu faço parte da mesma igreja, nós estamos ligados no mesmo ponto. Então esta é a igreja universal. Minha irmã que congrega lá no estado de Alagoas, na cidade de Bom Conselho, e todos aqueles, eu congrego junto com ele. Então a igreja local é uma coisa e a igreja universal é outra. Compreendendo esta questão da igreja local e da igreja universal, nós precisamos agora compreender que esta igreja, a universal, não a local é um problema. Nem todo mundo que está no hall de membros da local faz parte da igreja universal. Eu expliquei isso ontem, expliquei a diferença de templo para a igreja, que a igreja e também a diferença de igreja para membro. O membro é uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algo aqui para mostrar para vocês a diferença. Não tem aqui próximo, mas o membro, imagine uma caneta com a tampa. Pronto, os dois juntos formam um conjunto. Quando você separa, são membros individuais. A tampa da caneta, a caneta, etc. Agora, os dois juntos formam um conjunto. Nós juntos formamos a igreja. Nós juntos somos igreja. Não templo. Templo são as paredes. Nós juntos formamos a igreja. Agora, nós individuais somos meramente membros, e nós separados daquele ponto principal que é a igreja, nós acabamos morrendo. Então, nem todos aqueles que fazem parte do CNPJ fazem parte da igreja. Você, individualmente, é algo subjetivo, deve trabalhar para que você faça parte, subjetivo para mim, porque não compete com o outro não vai me dar salvação. Quem me dá a salvação diretamente é Deus. Então, você tem que fazer contato com os céus para que você esteja ligado. Então, neste contexto, nós precisamos compreender duas coisas. Que nós, sendo corpo, primeira coisa, que Cristo é o cabeça da igreja. Ponto. Se Cristo é o cabeça da igreja, as nossas decisões, os nossos caminhos, as nossas atitudes não podem ser dissociados da cabeça. O meu corpo está aqui, minhas mãos estão trabalhando, meus lábios, etc., todos guiados pela cabeça. A cabeça é quem está determinando. O corpo vai por aqui, o corpo vai por ali. E o caminho para fazer isso é a Bíblia Sagrada, é ler a Bíblia Sagrada. Às vezes o movimento, ele ajuda, ele anima, ele dá gás, etc. Mas você precisa pegar o movimento e trazer para dentro da Bíblia Sagrada para verificar se está agindo correto. Então, primeira coisa é você saber que Cristo é o cabeça da igreja. Ponto. Muitas decisões que nós tomamos cá embaixo nos distingue da igreja de Cristo para a igreja do CNPJ. Por quê? Porque as decisões não são de acordo com aquilo que Cristo determinou. E eu te digo com muita segurança, se tuas decisões, você líder de igreja, não for de acordo com o que Cristo determinou, mas satisfazendo o teu ego, então a igreja não é a de Cristo, é a tua. Nós temos uma live aí que fala o que é a igreja e dentro da live você vai entender o que também não é a igreja. A igreja não é propriedade de ninguém. A igreja de Cristo, mas a igreja de CNPJ está lá no cartório.
quem é que manda, quem não manda, quem é o responsável pelas finanças, está tudo lá no cartório. Então eu preciso que você entenda que aqui estou falando da igreja de Cristo, não a igreja do CNPJ. Tranquilo? A igreja do CNPJ é a igreja local, vamos compreender. Aí neste contexto, você entendendo que Cristo é o cabeça, você vai entender que o corpo tem que estar ligado a Cristo. Se o corpo não estiver ligado a Cristo, esse corpo não é dele. Lembra lá o que foi dito por Jesus a Pedro no momento que quis lavar-lhe os pés e Pedro não aceitou? Jesus disse: Pedro, se eu não fizer isso, não faz parte de mim, do meu corpo. Aí Pedro: não, então dá logo um banho. Pedro não era besta não, Pedro era esperto. Dá logo um banho. Então, neste sentido, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos ligados a Cristo. Mas aí vem aquela questão. Ele mesmo estabelece no meio do seu povo a obrigação de congregar. E como é que o membro do corpo estará agindo separadamente do corpo e continua sendo membro? Existem alguns animais que eles perdem parte de um membro, por exemplo, uma lagartixa. Tem um fenômeno que eu esqueci agora o nome. Eles perdem parte de um membro e aquele membro se regenera com o tempo. Com o tempo aquele membro se regenera. Mas aquele pedaço que separou, aquele pedacinho que saiu dali e separou, ele vai morrer. Logo, nós só somos luz porque Cristo brilha sobre nós. E na realidade, nós não somos luz, nós refletimos a luz de Cristo. Disse que a estrutura, quanto mais polida, mais ela reflete a luz. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais os outros veem a luz dele em nós. Nós só somos alguma coisa porque estamos ligados nele. Se nós formos separados dele, simplesmente ele, que é o sustentador de todas as coisas, vai permanecer, porque ele sem mim permanece sendo ele, e eu sem ele não sou nada, entendeu? E eu que me separando dele, você, nós nos separando dele, nós vamos morrer. Então entenda, quando nós estamos nessa semana tratando dos desigrejados, é explicando para os irmãos que você tem que ser igreja. Eu não estou falando templo, você tem que ser igreja. Dentro de você tem que estar o ânimo de ser igreja. E existem muitos meios de você ser igreja. Existem muitos meios de você congregar, de você estar junto, de você participar, de correr por dentro de você a seiva espiritual de Cristo. Por quê? Porque nós somos seu corpo, somos o corpo de Cristo juntos e seus membros em particular. Diz 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Tá bom? O vídeo não pode ficar extenso porque senão ninguém assiste. 17 minutos já é muita coisa. Então, fique conosco, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, mande para alguém e entenda, se você é membro deste corpo, o corpo de Cristo, esteja ligado ao corpo. E não queira ser melhor que ninguém. Paulo disse, porque eu sou orelha, não sou nariz, eu não sou do corpo. Não, todos somos do corpo e todos temos funções diferentes. Eu agora estou exercendo uma função diante do corpo, que é a função de instruir, que é a função de ensinar, que é a função de orientar. Outros vão ter a função de olho, de olhar, ou vão ter a função de ouvido, de ouvir, certo? Digamos, nesse momento eu tenho a função de boca, só para exemplificar melhor. Então, esteja no corpo de Cristo, não seja um desigrejado, porque desigrejado, 2 pontos, ou seja, igual a membro que foi tirado do corpo. E membro que sai do corpo, morre. É a brasa distante do braseiro. Deixa aí o teu comentário para eu saber o que você achou a este respeito. E se inscreva no canal, se inscreve aí, manda esse comentário para alguém, esta reflexão, e deixa Deus trabalhar no coração, tá bom? Deus abençoe, amanhã, querendo Deus, estaremos de volta, quando falaremos sobre a verdadeira igreja vive no estímulo da fé. A verdadeira igreja vive no estímulo da fé. Fique conosco, Deus te abençoe, tenha um bom dia.